Olá, meus caros profissionais da contabilidade. Vamos dar prosseguimento à nossa série de tópicos especiais relativos à declaração do imposto de renda à pessoa física. E para isso, vamos agora já para o terceiro tópico. E repetindo, nós não estamos seguindo o mesmo ordenamento da instrução normativa em todos os seus artigos. Nós estamos fazendo, sim, uma análise global de determinados tópicos, determinados assuntos de interesse e de conveniência. E só repetindo, a instrução normativa é a de número 2010, de 24 de fevereiro passado. Muito bom. Para iniciarmos, então, contamos hoje com o grande apoio do senhor Renato Prone Teixeira da Silva, conselheiro desta casa CRC São Paulo e empresário da contabilidade, e a quem de imediato já passo a palavra para o seu alô. Por favor, Renato, a palavra é tua. Obrigado, Júlio. Prazer aí novamente aí poder estar contigo e poder ajudar aí a nossa classe contábil nas questões oriundas ao imposto de renda à pessoa física deste ano. Muito bem, muito obrigado, Renato. Então, vamos lá. Como nós já temos comentado anteriormente, nosso propósito é, naturalmente, discorrer e procurar esclarecer algumas questões da própria IN, né? E, desta forma, alertar e esclarecer cuidados e procedimentos necessários para a elaboração da mencionada declaração. São flashes, são questões típicas, que se tornam atípicas às vezes, mas são fruto da própria elaboração. Então, já para não tomar um tempo desnecessário, vamos lá, meu caro Renato. Vamos iniciando com perguntas básicas, mas de extrema necessidade, curiosidade e cuidado que se tem que ter. Senão, sabemos muito bem que qualquer pequeno deslize, aonde vai parar essa história. Meu amigo Renato, quem está obrigado a proceder à entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física? Por favor, Renato. Bom, Júlio, são regrinhas bem básicas, mas elas realmente precisam ser seguidas para não termos aí problemas aí com as declarações, multas e questões aí mais dificultosas aí para o bolso do contribuinte. Sim. Então, precisamos que essa pessoa ela fica obrigada a entregar a declaração se ela tiver rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Se ela também tiver qualquer rendimento isento, não tributável ou de natureza exclusiva na fonte superior a R$ 40 mil, também é obrigado a fazer a entrega da declaração. Outro ponto importante também que tem que ser observado, se a pessoa teve algum tipo de alienação, ganho de capital, seja em bens e direitos, seja em moeda estrangeira, seja com bolsa de valores, assemelhados, mercado futuro, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E, por último, se você teve na posição 31 de dezembro de 2020, bens e direitos superiores a R$ 300 mil. Você não necessariamente precisa ter um ou mais tópicos. Atingindo um desses tópicos que a gente mencionou, você automaticamente está obrigado a entregar a declaração deste ano. Ok, Renato. Já tratamos, então, da obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Até aí, perfeito. Todavia, a fim de deixar o assunto muito bem claro, específico e transparente, entendo que é de extrema importância esclarecer que quem tenha recebido rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 e, além disto, tenha se beneficiado e recebido o auxílio emergencial em função da pandemia do Covid-19, conforme trata a Lei 13.982, de 2/4/2020 passado, passa também a ter esta obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda e, inclusive, dispõe quanto à devolução do auxílio emergencial recebido, conforme determina a referida lei. Muito bem, meu caro conselheiro Renato. Outra questão que é interessante esclarecer trata de a pessoa física, que mesmo desobrigada de efetuar a entrega, pode fazê-lo, nem que seja só para reaver alguma retenção de IR que tenha sofrido no período, Renato? Exatamente isso, a distinção dos rendimentos, com exceção realmente nesse ano de 2020, quem recebeu auxílio emergencial,
o limite de rendimento são diferentes. Então, precisa ter essa observância feita por você. Com relação à retenção, para quem não atingiu esses mínimos de rendimentos tributáveis, ele continua sendo facultativo. Porém, a gente aconselha que seja declarado, porque você tem uma grande possibilidade de rever esse dinheiro de volta, uma vez que você não atingiu os rendimentos mínimos necessários para a entrega da declaração. Certo. E só para fechar esse tópico, eu te pergunto, se porventura eu declaro meu imposto de renda pessoa física, com meu rendimento, e ao mesmo tempo alguém me coloca como dependente na outra declaração de imposto de renda, porque ou me ajuda, porque eu estou precisando, ou coisa similar, e me coloca como dependente, por exemplo, um filho, um neto, ou coisa similar. Isso é possível? Não, não é possível. Ou você declara de forma separada, como realmente no seu CPF, ou você realmente declara como um dependente em uma outra pessoa. Não pode ter o benefício duas vezes. Então, a dedução da tributação, no momento que você escolher a sua opção tributária, ela é por um CPF só, numa declaração só. É perfeito, perfeito e é justo, né? É justo. Claro. Essa condição plenamente. Sentido. É claro, muito bem. Vamos partir para a seguinte questão, então. Existem as opções pelo desconto simplificado. Quais são essas opções para poder praticar realmente o exercício da declaração utilizando o desconto simplificado? Renato, por favor. Você tem duas opções para você escolher no momento que você está elaborando a sua declaração. Isso que é a utilização das deduções, que são objeto de abatimento do imposto no ajuste anual, onde você faz literalmente débitos e créditos, então você tem todos os seus rendimentos, aplica o imposto sobre ele, e você tem gastos de instrução, médicos e demais deduções aí que são legalmente permitidas. E você acaba pagando um ajuste anual ou tendo uma restituição, dependendo do cálculo que vai ser feito nessa declaração. Ou, se você não tem despesas ou pouca despesa, você vai verificar que você teve mais rendimentos, você pode optar pelo desconto simplificado. O que o desconto simplificado faz? Ele, basicamente, ele pega 20% do seu ajuste, da sua receita, né? Todo o seu rendimento, seus rendimentos tributáveis, aplica 20%, limitado a R$ 16.754,34, e você não tem mais direito nenhum a utilizar nenhuma dedução legal que você tenha declarado mesmo assim no seu imposto de renda. Ele já faz o abatimento e já considera um imposto final a ser pago ou restituído também. Pode, no momento que você fizer a dedução dos 20%, pode dar um imposto a restituir dentro de todo o ciclo de pagamento que você teve ao longo do ano. Maravilha. Com relação ao desconto simplificado, eu tenho duas questões que bailam a minha cabeça. Bom, primeiro é de que realmente o fato de utilizar o sistema simplificado não elimina ou te isenta de você declarar todos os pagamentos que você tenha feito durante o ano, correto? Não elimina, você é obrigado a declarar, mesmo assim, só que você, optando pelo simplificado, você está cedendo o direito de poder utilizar esses benefícios, porque você escolheu uma opção tributária que é não utilizá-los. Porém, você tem que fazer a declaração de forma completa, com todas as informações, para que a Receita enxergue toda a sua movimentação de caixa ao longo do ano de 2020. Perfeito. E se não me falha a memória, o próprio programa em si, à medida que você vai preenchendo, ele vai te sinalizando qual das duas opções é mais vantajosa, né? Se é simplificada Exatamente. Ou se é completa, correto? Isso foi uma ajuda muito importante que tivemos, né? Porque você tinha que fazer a opção e não podia ficar mudando. E agora, no momento que você está preenchendo, você pode simular. Ela já apresenta as duas possibilidades e até o momento da entrega você pode fazer a modificação. Perfeito. E, por outro lado, também, vamos levar em consideração que aquele valor que se utilize no desconto simplificado, realmente, é considerado um valor gasto consumido não servindo para te ajudar na tua composição patrimonial. Correto? Não. Ele é só para efeito tributário, para você poder fazer o abatimento por não ter dedução suficiente para suportar.
mas é considerado como uma grana gasta que eu não posso aproveitar para nenhuma outra coisa patrimonial. Exatamente. Você tem que fazer na sua movimentação de caixa, ela é importante para você saber verificar se o seu caixa entre entradas e saídas foi positiva ou negativa. Maravilha. Seguindo em frente, de que forma podemos elaborar as declarações de imposto de renda nesse exercício, Renato? Por favor, me auxilia no esclarecimento aí, por favor. Nós temos, de forma bem básica, nós temos o tradicional, que é o programa gerador da declaração, em que PGD. você faz PGD, em que você baixa direto do site da Receita Federal e vem trabalhando o preenchimento no seu próprio computador, desktop. Temos também a possibilidade de você extrair as informações através do seu certificado digital dentro do programa PGD. Então, é uma maneira de você utilizar a informação pré-preenchida, não tendo o trabalho manual de fazer todo o preenchimento manual. Então, quem tem certificado digital pode utilizar essa possibilidade de importação e facilitando, né, exatamente aí a digitação. Você tem também a possibilidade de ter um acesso no portal do ECAC da Receita Federal, aonde você pode preencher a declaração diretamente no site da Receita. Diretamente, ok. Tá? Então, basta você ter os 2 últimos recibos, você cria uma senha de acesso e você trabalha o preenchimento da sua declaração de forma online. E, por fim, você também tem o dispositivo móvel, que você pode baixar no seu celular, no tablet, e preencher a declaração por lá. Existem algumas regrinhas, mas é importante observar que no dispositivo móvel existe uma limitação de quem pode declarar por esse meio. Parece que temos algumas restrições aí nesse meio, né? Por favor, comente sobre elas, por gentileza, Renato. As vedações, basicamente, do aplicativo, você baixar pelo celular, no smartphone, no tablet, é limitado para CPFs que tenham rendimentos até 5 milhões. Acima de 5 milhões, rendimentos isentos, tributáveis, exclusivos na fonte, e somados ultrapassaram o montante de 5 milhões, eles não podem ser declarados pelo aplicativo móvel. Você vai fazer a opção da PGD, perfeito, ou pela declaração online, ou pré-preenchida pelo certificado digital. Se você tiver renda variável, ganho de capital também de bens e direitos, ganho de capital, atividade rural, ganho de capital em moeda estrangeira, pagamentos a PJs, é importante também a mesma quantia, acima de 5 milhões, seja um pagamento ou na soma deles superior a 5 milhões também não pode utilizar este aplicativo. Perfeito. Interessante, né? Porque esse marco dos 5 milhões, ele perambula pela instrução normativa em diversos campos, inclusive até para fazer entrega normal da declaração através do PGD, também se tem que utilizar o certificado digital e assim por diante, correto? Exatamente, e é muito importante que mesmo que você utilize o meio de importação pelo certificado digital das informações pré-preenchidas, é muito importante que a pessoa confira, porque às vezes precisa ser feita alguma inclusão ou alteração de informação. Porque as informações pré-preenchidas não é a Receita que está te passando, ela está exatamente só passando o que os terceiros estão comunicando sobre o seu CPF. Então, ela pega diversas declarações acessórias em que esses profissionais entregaram, como a DMEP, para a questão das despesas médicas, das receitas médicas, de imóvel com as movimentações imobiliárias, a DIRF com as informações de rendimento tributável e não tributável, pode haver erros. Então, é importante a conferência antes da entrega definitiva. Sem contar qualquer também declaração, entre tantas outras, chamada DOI, que essa dói, Declaração de Operações Imobiliárias. Muito bem. Ok, vamos prosseguindo, então. Como é que será processada a entrega, a transmissão da declaração feita através do programa gerador da declaração? Ele é bem simples mesmo. No próprio programa que você baixou no site da Receita Federal, você tem a opção de entrar no menu Declaração
selecionar a opção entregar declaração, seleciona qual é a declaração, porque você pode ter da família toda lá, Claro. de clientes, para você poder selecionar a declaração correta que vai ser entregue, e seguir as orientações de envio, porque automaticamente o recibo já vai ser salvo ou no seu disco rígido ou no removível. Entendi. Aí a outra opção que você tem você utilizar o sistema da ReceitaNet. No PGDAS, ele já está praticamente embutido. Ele já faz isso de forma automática. Isso facilita muito mais do que você utilizar o programa da ReceitaNet. Ele atualiza, né, a todo momento as novas versões. O ReceitaNet, se você quiser usar por este meio, também pode, só que você teria que utilizar no PGD uma outra função que é gerar a cópia da declaração. Então, você vai gerar ele também num arquivo num disco rígido ou no disco removível e encaminhar esse arquivo até o ReceitaNet, que é um outro programa que você vai baixar da Receita e fazer a entrega por lá. E seguir o processo mesmo de seleção da declaração, a entrega dela e automaticamente o recibo vai ser salvo também nesse disco rígido. Perfeito, perfeito. Muito bom. Mas aí, de repente, eu esqueci, não me deu tempo, me perdi no tempo e no espaço, ou de repente eu não quis entregar. E depois eu percebo que eu errei, que eu não deveria, que eu teria, e fica no ia. Muito bom, meu amigo. Exatamente. Entrego fora de prazo, e aí como é que fica? E aí tem dois problemas. Se realmente você não era obrigado a entregar, não vai acontecer nada, você só perdeu a opção de fazer ele por livre e espontânea vontade. Porém, aquelas pessoas que achavam que não precisavam, mas precisavam, principalmente a questão que falamos anteriormente, que é a soma de 2 rendimentos. Recebeu alguma bolsa, auxílio e teve um rendimento pequenininho, só que na soma desses 2 rendimentos atingiu o limite mínimo necessário para a obrigatoriedade. Você é obrigado a fazer essa declaração, e aí você utiliza o programa, os mesmos meios de forma de entrega, por livre e espontânea vontade, porém, vai gerar multa. Então, você tem uma multa mínima de R$ 165,74, R$ 165,74. E se deu imposto a pagar, essa multa ela varia de 1% até 20% do imposto, dependendo do tempo em que você levar para fazer a entrega dessa declaração. Então, ela é limitada até 20% do valor do imposto, não inferior a uma multa mínima de R$ 165,74. Não havendo imposto a pagar, não tem imposto a pagar, a multa mínima permanece, R$ 165,74. Que se porém, não me falha mesmo. Diga, por favor. Mas é importante também que, às vezes, a pessoa passa despercebida e realmente ela nem verifica que era obrigado ou não e acaba recebendo alguma notificação do fisco. E aí ela vai ser notificada por um lançamento de ofício, em que ela vai receber de forma eletrônica, se ela tiver certificado digital, ou ela vai receber em sua residência, notificando esse contribuinte a entregar a declaração original, uma vez que ela já está vencida. Perfeito. Tem um outro pontinho bastante interessante, que a gente tem que avisar também os contribuintes, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, desconhece que precisava, e às vezes era imposto a restituir. Sim. A pessoa realmente passou muito despercebida, não entregou, e aí a Receita Federal, às vezes, ela vai te notificar, você vai ter que fazer a declaração original, e ela vai te dar a opção. Você vai escolher se aquela multa mínima de R$ 165,74, mesmo que do imposto a restituir, se você quer que faça a compensação. Então, você não necessariamente precisa pagar a multa e depois restituir o imposto. Você tendo um acesso ao portal do ECAC ou certificado digital, você vai poder fazer essa opção pedindo para que a Receita faça o abatimento do seu crédito. Seja o crédito maior, ela vai restituir a diferença. Seja o débito maior, você vai pagar somente a diferença deste DARF, que é a multa. Perfeito. Só um detalhe, Renato. Creio que a Receita te dá esta opção, né? De você querer pagar a multa incontinente, porque quando você entrega a declaração,
a multa pode ser também automaticamente já no ato dessa entrega fora de prazo, não é? Ou então fazer a opção pelo desconto exatamente do que tiver de restituição, não é verdade? Exatamente. No momento que você entregar a sua declaração, já vai sair uma notificação de lançamento dizendo que você entregou fora do prazo e o valor da multa que está sendo calculada com base nas regras que a gente acabou de explicar. Perfeito, perfeitamente. Muito bom, muito bom. Portanto, o negócio é não esquecer, é fazer, é elaborar, revisar e entregar. E vamos em frente. Exatamente. É importante também dizer que, às vezes, as pessoas acham que a retificadora pode existir multa, mas a multa só cabe realmente para quem não entregou a original, a primeira, que deveria ser obrigatória. Se caso precise fazer uma retificação posteriormente, não existe multa. Não. Só existe multa da retificadora se a primeira já tiver sido entregue errada. Então, já pagou a multa naquela lá. Muito bom. Exatamente. E você falou de retificadora. Que é a declaração retificadora? Quais motivos, algumas ideias, algumas sugestões que nos levam a ter que fazer a declaração retificadora? Renato, por gentileza. É exatamente aquele ponto que nós falamos. Tem que observar exatamente todos os lançamentos que estão sendo declarados na original, conferir, para que não haja nenhum problema de erro no lançamento, discussão de deduções e tudo mais. Então, é muito importante o primeiro preenchimento para você evitar a retificadora. Não conseguindo isso, vai ter que fazer alguma correção, seja de lançamento errado, ou seja de discussão de deduções relativas ao que você preencheu na sua declaração. Você tem 5 anos para poder realizar ela por livre e espontânea vontade. Existe também a questão de que essa retificadora ela pode estar sendo administrada pela Receita por algum processo administrativo. Então, você só pode levar a fazer essa retificação caso a Receita emita uma nota de ofício dizendo a autorização para que você possa fazer essa retificação. O meio de retificação também segue os mesmos padrões que a gente falou pelos outros meios que temos de entrega. PGD, você pode acessar ela com um preenchimento online no portal do ECAC ou através do aplicativo móvel. Então, são alguns pontos aí importantes que é importante a pessoa saber no momento da retificação. E um detalhe importantíssimo também que isso, no momento que você vai fazer a sua declaração, e não tem mais como você voltar atrás, é a sua opção tributária. Escolheu a opção tributária, no momento que você for retificar, você não pode mais modificar a sua opção tributária. Entendi. Declarou no sistema, depois que entrega, não altera. Fica aquele que você declarou. Mas você tocou num assunto que é muito interessante e é bom reforçar um pouco mais, se me permite, que é exatamente para evitar e ter esses cuidados de erros, de falhas ou de esquecimentos. E por prática pessoal, como profissional que eu sou há poucos anos, muito bem, tenho me deparado numa situação bem clara, específica, que eu vou procurar detalhar para resumir. Cliente que o maior volume de rendimentos se reporta a aluguéis recebidos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Muito bem. Diversas. Muito bom. As pessoas físicas é até relativamente mais fácil até de controlar, porque mensalmente já tinha obrigatoriedade de entrega do que mesmo, Renato? Ou de recolher o quê? Isso, muito bem. Recolhido o carnê-leão, eu estou lá controladinho, sei o quanto é a totalização, sei quanto é o que paguei, eu vou lá, recebimentos de pessoas físicas, lanço o valor dos aluguéis, as retenções na fonte, beleza, maravilha. Muito bom. Nos recebimentos de pessoa jurídica, a coisa tem algumas pequenas complicações. Primeiro que, infelizmente, nem todo mundo está tão bem ordenado, agora me referindo às pessoas jurídicas, em termos de controles internos, de controles fiscais, tributários e assim por diante. Há aqueles que têm seus conceitos, não, eu só declaro por competência, outro não, eu só declaro por caixa, já cria umas distorções. E já me deparei em situação assim, o departamento financeiro passa a informação para declarar conforme o fluxo de caixa. E vai o informe de rendimentos para o proprietário, que no caso é o contribuinte da pessoa física, com aqueles valores. Já o departamento contábil
passa a dar uma outra informação, que é da competência, e não leva em conta a questão de caixa. Bom, afora isso, também não é nada de estranhar que na bendita DIRF vá alguma informação discordante do que te foi encaminhado no informe de rendimento de pessoa física. E é muito comum acontecer esse tipo de situação. Então, o que eu recomendo preventivamente? Normalmente, esse tipo de pessoas, primeiro que eu já aconselho sempre a ter o eCPF, que não custa quase nada e vale a pena pela tranquilidade de confrontação, análise e verificação. Então, antes mesmo de concluir a declaração, claro, lanço todos os informes, etc., 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 aí eu puxo, através do CPF, o que foi declarado na DIRF de rendimentos que essa pessoa física, meu cliente, recebeu. Informações estas que vêm das pessoas jurídicas que dizem que pagaram X, Y, Z e retiveram X valor de imposto de renda. E faço o confronto. E aí eu me deparo com todo tipo de situações, desde os certos, que, graças a Deus, cada vez mais está sendo uma maioria, mas sempre é fatal há distorções, ou no valor dos aluguéis pagos, ou no valor do imposto de renda retido na fonte, que diferem daquele informe de rendimentos que você recebeu da empresa. Ora, nesse momento, então, o que eu aconselho o meu cliente a fazer? Cliente, por gentileza, contacte o teu inquilino, apresente essa situação, os valores que constam na receita são estes e os informes são estes. Um dos dois não está certo. Portanto, se ajustem, corrijam rapidamente. Se for erro da DIRF, eles vão ter que fazer uma retificadora da própria, e se for erro no informe, que nos mandem um certo. Tudo que eu estou comentando, procede, não procede? Qual é o teu parecer, Renato? Procede, é isso mesmo. Infelizmente, como a gente explicou agora há pouco, as informações que da importação da declaração pré-preenchida são informações que a Receita obteve de declarações de terceiros. Então, não necessariamente aquelas declarações estão corretas. Então, você tem que realmente orientar o seu cliente aos controles dele, se ele tiver, verificar se estão corretos para haver uma discussão com aquele terceiro para que procedam à retificação. Entendi. Ou com correção a tempo, antes de vocês entregarem a declaração física final. Caso isso não aconteça, aí a Receita ela dá aquela possibilidade, que as pessoas, já estou na malha fina. E não necessariamente. A Receita ela faz os cruzamentos, ela verifica contribuinte A declarou Y, contribuinte X declarou outro valor. Então, o que acontece? Ela apresenta uma possibilidade de erro. E ela explica quais são essas possibilidades. E você tem que realmente ter um certificado, por isso a importância do certificado cada vez mais, para que você possa estar monitorando dentro desse período que você tem de 5 anos de estar com as suas declarações devidamente processadas. Existe realmente a distinção e as pessoas, às vezes, não sabem fazer o informe de rendimento pelo regime de caixa, acabam usando competência e é uma das distorções que acontecem. Ou erros mesmo de digitação, erros de processamento de dados, né? Então, é sempre importante a gente estar, no momento que está fazendo a declaração, seja para os nossos clientes ou para nosso pessoal, a gente está monitorando para poder checar. Posteriormente, essa entrega poderá haver algum tipo de correção que seja necessário, e aí as partes precisam estar sendo conversadas para que todos entreguem o mesmo número. Perfeito. Então, vale a pena realmente conferir antes de entregar, não é verdade? Vale a Sim, pena. Completamente. Maravilha. Muito bem. Já chegando, nos considerando, temos mais uma questão que eu gostaria de que você nos ajudasse a esclarecer. Quando se elabora a declaração de imposto de renda pessoa física e, durante o ano base que você está considerando, tiver havido algumas operações por estilo uma venda de um bem com compra de outros, ou meramente só a venda de imóveis, ações ou ganhos no estrangeiro, também aqui na Bolsa de Valores. A questão é, há alguns outros programas que são feitos paralelamente durante o exercício para serem indexados realmente à declaração de imposto de renda? Sim, por favor, existem. Renato. Por favor. Existem e ajudam muito. Por isso que a gente fala que temos declarações
simples de fazer, que você pode fazer diretamente no programa, porque não tem tantos rendimentos, gastos e operações durante ao longo do ano, como também temos alguns contribuintes que fazem diversos tipos de operações. E, para isso, a Receita Federal ela disponibiliza programas acessórios em que você vai trabalhar ele durante o ano todo, colocando todos os seus rendimentos, todas as operações que lá aconteceram, por exemplo, o Carnê-Leão que falamos anteriormente. Nós temos rendimentos de pessoa física, recebimento de pensão, recebimento de aluguéis, dividendos no exterior. Você precisa colocar esses rendimentos mês a mês, porque o pagamento é no mês seguinte. Então, como que você vai controlar isso? No imposto de renda do ajuste anual, ele é uma vez por ano. Então, você precisa ter um programa próprio para fazer esses controles de entrada de caixa e a emissão do DARF para que você possa pagar dentro do vencimento correto. O que a Receita faz? No final do ano, você terminando de preencher os 12 meses desse programa do Carnê-Leão, você tem a possibilidade de importar todas aquelas informações que você já conferiu, você já está com o DARF pago, você já traduz e importa ele para a sua declaração de imposto de renda, facilitando o seu preenchimento no momento da PGD do ajuste anual. Perfeito. Existem outros programas também, que é o ganho de capital para venda de participações societárias, bens imóveis, bens móveis, acima de R$35 mil, que você também tem que declarar no mês que ocorreu a entrada da venda, a efetivação de caixa, e apresentar os DARFs que foram pagos tempestivamente. Essa declaração também você consegue importar para a Receita Federal na mesma condição. Moeda estrangeira, ganho de capital em moeda estrangeira, então você tem bens, direitos e aplicações financeiras no exterior. Você tem um programa também próprio para esse tipo de transações, e isso vai facilitando os gatilhos, né? Você importando, ele já automaticamente já vai alocando os lançamentos na sua PGD de ajuste anual. Perfeito. E dessa forma, então, vai se ajustando toda a declaração, minimizando riscos e problemas, porque quem tem mais informações, às vezes, do que nós mesmos é a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Claro. Ela sabe de tudo. Sabe mais até do que deveria. Mas vamos... Renato, olha, nós estamos concluindo, então, a gravação desses tópicos hoje, da apresentação desse terceiro capítulo, terceiro tópico, né? Dessa série que estamos fazendo. E te passo a palavra, então, para as considerações finais, alguma coisa que você queira complementar. Por gentileza, a palavra é tua de novo, Renato, por gentileza. Agradeço novamente a sua participação, Júlio, com maestria aí, fazendo toda essa intermediação aí, ajudando Obrigado. Cada vez mais a classe contábil e ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo aí por mais uma possibilidade de poder ajudar a todos os contribuintes e a classe contábil nesta demanda que ela requer bastante atenção. Muitíssimo obrigado, Renato. Eu acho que esses agradecimentos são a todos vocês, inclusive até a quem nos ouve, porque a nossa aprendizagem se torna sempre muito maior nessa torna de conhecimentos, nessa integração de ideias, sugestões, posições, é que a gente realmente, repito, é uma grande aprendizagem. E para continuar essa aprendizagem, não há outra forma, a gente bate muito nisso, repete muito, e nesse tópico eu sou extremamente muito repetitivo há muitos anos também. Ler, estudar e aplicar. Infelizmente, nós contadores não temos tanto tempo quanto gostaríamos para isso, mas não há outro meio. Ler, estudar e aplicar. E, acima disso, eu agradeço muitíssimo a você por toda a ajuda e todos os esclarecimentos dados também, assim como também ao nosso presidente Donizete, todo o Conselho Diretor, aos demais conselheiros e a toda a estrutura do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos. Repetindo o que venho dizendo em todo o capítulo. Muita saúde e muita paz a todos nós. Obrigado, Renato. Um forte abraço. Obrigado, Júlio. Obrigado a você.